Flamengo também, segundo aqui o jornal O Dia, o Fabrício Lopes lá do jornal O Dia trouxe que o Flamengo tem interesse em contratar o lateral do futebol italiano, tá? Flamengo de olho em Dodô para substituir o Wesley, caso o Wesley seja vendido. O Flamengo então já tem um alvo para a saída do Wesley. O nome que o jornal O Dia traz é o brasileiro Dodô da Fiorentina e que ele seria o principal alvo. Dodô foi atleta do Boto quando o dirigente estava no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e chegou ao clube italiano em meados de 2022 por 15 milhões de euros. É um jogador caro, mas se o Flamengo vende o Wesley por 35 com 40 de meta e contrata o Dodô por 15 parcelado, o Flamengo já tem aí um grande lucro, já tem uma operação aí super interessante. Tá? Então o Flamengo ainda não abriu negociações com o atleta, segue aguardando o desfecho aí da situação do Wesley, tá? Apesar da Fiorentina não ter conseguido chegar a um acordo com o Dodô por sua renovação contratual, o jogador tem vínculo até julho de 2027. Então o Flamengo vai ter que negociar, talvez, né, consiga um desconto aí, pagar menos pela questão do contrato, né? Que o jogador já não tem um contrato tão longo assim, tem mais 2 anos de contrato, mas é diferente de jogadores que estão com 4, 5 anos de contrato, de repente se oferece ali 13, 12, consegue, né? Com metas, você consegue ali contratar o Dodô, tá? Jogador aí de 26 anos que então pode interessar ao Flamengo. Não há confirmação, eles também, se a gente falar, vão negar, né? Estão negando tudo. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Wesley virou o plano B do Manchester City para a lateral direita. Mas tem outros clubes interessados no jogador, tá? Muitos outros. A equipe do Pep Guardiola colocou como alvo principal para a posição o inglês Tino Livramento do Newcastle. O Manchester City, porém, sabe que não será uma negociação fácil. O Newcastle não pretende facilitar a liberação de Tino, por entender que ele é um jogador importante para o clube. O lateral tem um valor de mercado avaliado em cerca de 35 milhões de euros, em torno de 225 milhões de reais na cotação atual, também um valor parecido com o que o Flamengo quer por Wesley. O Wesley segue focado nos compromissos do Flamengo, apesar do Felipe Luiz ter dito que essas questões de negociação e notícias envolvendo clubes de fora atrapalham, né, mexem com a cabeça do jogador, a convocação também. Ele está suspenso no Brasileirão, não viaja para São Paulo e o seu substituto é Guilherme Varela nesse confronto contra o Palmeiras. Você está acompanhando imagens aí do treino do Mengão, esse penúltimo treino antes do duelo com o Palmeiras em São Paulo.